Olá, povo querido! Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer uma análise de regressão múltipla no Excel com verificação de significância e também verificação de pressupostos da regressão linear. E para isso a gente vai usar só o que o Excel nos oferece por meio de um exemplo prático passo a passo. Assim, no final desse vídeo, tu vai saber como obter um modelo de regressão múltipla para prever o que tu precisar. Um modelo com a significância testada e com os pressupostos de regressão linear atendidos. Bora trabalhar então? Então aqui são os nossos dados. Esse problema é o mesmo problema que eu fiz no vídeo anterior. Dá uma olhadinha no card, na descrição do vídeo, em que a gente fez a regressão linear e estudou o poder explicativo do modelo através do R quadrado, do coeficiente de determinação. Esse problema está nesse livro, que vocês estão vendo aí na imagem, que também está na descrição do vídeo. Se vocês quiserem acompanhar, se vocês quiserem adquirir o livro, ele está aí na descrição. Então aqui eu tenho a quantidade vendida, o preço e as despesas com promoção para vender essa quantidade de barrinhas Omnipower em cada uma das lojas. Então, por um certo preço, uma certa despesa lá com promoções, aqui fica a quantidade vendida. E o que a gente quer prever são as quantidades vendidas dependendo de preço e despesa com promoção. Então, Y, ou seja, a variável dependente é a quantidade vendida, e eu tenho duas variáveis que vão me ajudar a prever essa quantidade vendida, que é preço e despesas com promoções. Para fazer isso, como são três variáveis, né, eu estou relacionando duas variáveis com y, eu preciso da regressão múltipla. O que a gente vai fazer então? Nós vamos usar a ferramenta de análise de dados do Excel. Essa ferramenta, eu tenho um vídeo também, eu deixando aqui no card para vocês, que eu ensino a instalar essa ferramenta. Na verdade, é habilitar. A gente habilita essas ferramentas de análise e aí pode usar várias ferramentas. Uma delas é a ferramenta de regressão, que é a que a gente vai utilizar. Agora, eu vou considerar que vocês já sabem instalar, que já tem instalado aí no Excel de vocês e vou usar. Então, o que a gente faz? Eu venho aqui na aba Dados, clico, aí eu venho no cantinho direito, Análise de Dados. Se já está instalado no teu Excel, então vai aparecer Análise de Dados aqui no canto superior direito. Aí eu clico e dessas ferramentas todas aqui eu escolho regressão. No meu já está marcado, mas poderia estar em qualquer lugar. Tu vem aqui e clica em cima de regressão. Dá um OK. Aí abre essa janela aqui, esse menuzinho suspenso, em que a gente vai colocar os argumentos da nossa regressão. Então, o Y de entrada, aí eu venho aqui, clico nesse campo, vou lá e seleciono toda a minha coluna Y. Clico, seguro e arrasto, solto. X de entrada, bom, o X de entrada eu tenho 2, né? Preço e despesas com promoções. Então, eu clico aqui, venho e clico, seguro e arrasto as duas colunas juntas. Ok. Como a gente selecionou os rótulos aqui, eu selecionei quantidade, eu selecionei preço e despesas, então aqui eu vou marcar rótulos. Se eu tivesse selecionado só os números, eu não marcaria rótulos. O intervalo de saída é onde a gente quer que apareçam os resultados da regressão, né? Então, eu vou clicar aqui nesse campo e venho aqui e eu quero que apareça aqui do lado. Então, eu vou clicar aqui em cima. Aqui em resíduos é que vai fazer parte da nossa análise de hoje. Então, eu vou clicar em resíduos, vou clicar em probabilidade normal e vou clicar em plotar resíduos. Resíduos é a tabela. Plotar resíduos são os gráficos que ele nos mostra e depois plotagem de probabilidade normal é um outro gráfico, o que é plot. E aí eu dou OK. Bom, então aqui estão os nossos resultados. Deixa eu voltar aqui na página inicial, vou aumentar um pouquinho a letra. Bom, então o que a gente já tinha visto no vídeo anterior? Quem não viu, volta lá, porque eu explico com mais detalhes esse problema. Então, o R quadrado, que aqui é aproximadamente 76%, ele nos fala do poder explicativo do modelo. 76% é o percentual que X1 e X2, ou seja, preço e despesas com promoções, conseguem explicar a quantidade vendida. Isso significa que tem em torno aí de 24%, 25% que não são explicados por essas duas variáveis. São outras coisas. Então, isso é o poder explicativo do modelo. E a gente já fez no vídeo anterior, volto a olhar para dar uma olhadinha. Aqui, a gente trabalhou com os coeficientes. Nos coeficientes, com eles a gente monta a nossa equação de regressão. E nós fizemos isso, a gente montou a nossa equação de regressão com os coeficientes. Hoje, a gente vai testar a significância do modelo
de regressão e de cada um desses coeficientes. Então, a gente vai ver se o modelo como um todo é significativo e se os coeficientes são significativos. Cada um deles, são 3 coeficientes que a gente tem, mas a gente tem um coeficiente para interseção, um coeficiente para preço e outro coeficiente para despesas com promoções, que são esses aqui. Será que eles são significativos? E aí vão gerar uma equação de regressão que seja significativa? É isso que a gente vai ver agora. Bom, vamos considerar que a gente está trabalhando com o nível de confiança de 95%, que é o padrão do Excel. Então, a gente vai considerar aqui este quadro. O que diz nesse quadro? Que se o F de significação, essa estatística aqui, ó, vou botar ela aqui em amarelinho, se a F de significação for menor do que 0,05, o modelo como um todo é significativo. O que é isso? Esse F e F de significação aqui, eles são gerados pelo teste de hipótese F. Excel chama de F de significação, isso aqui é o valor P do teste F. O Excel já nos dá este valor, tá? E ele se refere a um modelo de regressão nessa tabela, a nova aqui. Então, a gente vai usar isso que o Excel deu para a gente, né? Que é este valorzinho aqui que a gente vai comparar com 0,05. E por que 0,05? Porque a gente está trabalhando com nível de confiança de 95%. Então, a nossa significância ela vai ser de 5%, que é 0,05. Então, se o F de significação for menor do que 0,05, a gente considera que o modelo como um todo é significativo. Isso tem a ver com pelo menos um dos coeficientes é estatisticamente diferente de zero. E aí, olhando para esse F de significação aqui, a gente vai transformar ele em número, porque aqui ele está em notação, é número, claro, mas é uma notação científica. A gente vai pegar essa celulinha aqui, eu vou vir aqui em número e vou pedir que ela fique em forma de número, com, sei lá, vamos botar aqui umas 8 casas decimais. Ok. Com 8 casas decimais ainda não apareceu nada diferente de zero. Então, é bem menor do que 0,05. Se eu quiser aumentar essas casas decimais, eu posso vir aqui e clicar. Vamos ver, ó, lá longe aparece um 2,9, né? Então, o modelo é significativo? Sim, o modelo como um todo, ou seja, toda a equação de regressão, considerando as duas variáveis, ele é significativo, porque o F de significação é menor do que 0,05, que é a nossa significância, que é o que a gente está considerando como significância. Poderia ser 10%, poderia ser 1%. O padrão do Excel é usar os 5%. A gente pode mudar lá na ferramenta de regressão, não tem como mudar isso. Mas nós deixamos os 95%. Vocês querem ver? Vou vir aqui em dados, vou ver análise de dados. Ela vai abrir a regressão que a gente está fazendo. Tá aqui selecionando regressão, ok. Aqui, ó, nível de confiança 95%. Eu poderia vir aqui. Não vou fazer isso, tá? Mas eu poderia vir aqui e botar 90. O que o Excel faria? Ele ia me apresentar uma outra tabela em que ele estaria considerando o 95% por padrão e mais este 90% aqui. Deixa eu dar um ok para vocês para mostrar. Aqui, ó, aparecem os 95% inferiores e superiores. Isso aqui tem a ver com intervalo de confiança. Eu tenho também um vídeo sobre intervalo de confiança, eu vou deixar aqui no card para vocês podem olhar para entender o que significa esses 95% inferiores e 95% superiores. Se eu tivesse colocado 90%, viu que ele repetiu aqui duas colunas? Essas duas colunas ele não repetiria, ele colocaria o intervalo de confiança para 90% de confiança. Então, como a gente não colocou, ele só pegou e repetiu que é o padrão dele, 95%. Como nós ficamos com 95%, então a nossa significância é de 5%, 100%. Menos o nível de confiança que a gente exigiu do modelo. Já conseguimos verificar pelo teste F, o F de significação menor do que 0,5, então o nosso modelo é significativo, ok, né? Check aqui. Só que a gente vai olhar para cada uma das variáveis, tá bom? Então, eu vou lá para cada uma das variáveis, vou lá nos coeficientes. Aqui estão os coeficientes e aqui estão os valores P de cada um deles. Vamos fazer a mesma coisa, vou pegar isso aqui, vou transformar em número. Quem já consegue ver por notação científica não precisa, mas se ficarem na dúvida, eu vou aumentar aqui as decimais aqui para 8, poderia ser um número que fosse suficiente aí para vocês. E está aqui a significância deles, né? O valor P é o que vai me mostrar se é significativo ou não, e se é estatisticamente diferente de zero, cada um desses coeficientes.
Se o valor P, dentro do nível de confiança de 95%, ele for maior aqui do que 5%, do que 0,05, então eu vou desconfiar um pouco disso aqui. Como eles são menores, então eu vou ter uma significância dos coeficientes, para cada um dos coeficientes, que me satisfaz, porque os valores P são menores do que 0,05. Qual é o nosso padrão sempre? Se eu estou trabalhando com uma significância de 95%, eu vou botar aqui do lado até 95% de confiança, que para mim é o quê? São 5% de significância. Se eu estou trabalhando dessa forma, com esses padrões aqui, os meus valores de significância que interessa são esses aqui. Então, ok, vamos botar aqui do lado ok, o modelo é significativo e também cada um dos meus coeficientes, porque eles atendem ao meu teste. Eles passaram no teste F, para a significação do modelo, e no teste, que é da estatística T de student, tá? Porque a gente está vendo que o valor P aqui, de todos os coeficientes, é menor do que 0,05. Beleza, então o que a gente já fez até agora? A gente já estudou a significância do nosso teste. Quando a gente estudou o R², a gente estudou o poder explicativo do modelo, em torno de 76%. Quando a gente estudou a significância, a gente está vendo qual é a significância do modelo como um todo para fazer a previsão e também de cada um dos coeficientes. E eles passaram aqui no nosso teste, então a gente está por enquanto tranquilo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai verificar os pressupostos que nos levam a olhar também para os resíduos. Vamos achar os resíduos aqui. Essa aqui é a tabela de resíduos, ó, que o Excel nos entrega. Tá? Então, o que são os resíduos? Os resíduos são, para cada uma das observações, ele me dá o valor previsto da variável y, né? Isso aqui é y, só que é o y previsto, e ele me dá o resíduo. O que é o resíduo? É o y que eu tinha menos o y previsto. Y previsto por quem, professora? Previsto pela equação de regressão, pelo modelo de regressão que a gente montou com esses coeficientes aqui de cada uma das duas variáveis e a interseção. Então, quando a gente fala em resíduo, é a diferença entre o valor real que a gente tinha na primeira observação menos o valor que é previsto usando a equação de regressão que a gente montou com esses coeficientes aqui. Então, a nossa análise de pressuposto é muito baseada nos resíduos do modelo. É isso que a gente vai fazer agora, cada um dos 4 pressupostos, um a um. Então, quais são os pressupostos da regressão linear? Os pressupostos da regressão linear básicos são 4. Existe primeiro uma suposição de linearidade, uma suposição de independência, de igualdade das variâncias e de normalidade. Esses pressupostos não têm uma ordem específica e alguns autores colocam mais do que 4, dividem os pressupostos com suas características em mais itens. A gente vai ficar com essa análise básica que aparece na maioria dos livros e eu sugiro que tu tenha um material escrito para te apoiar nessa análise. Na verdade, desde a capacidade explicativa do modelo que a gente verificou pelo R², com os testes de significância e para suposições de linearidade, independência, variâncias e normalidade, é legal que tu tenha um checklist de como fazer isso. Quais são as ferramentas que tu pode utilizar? Aqui a gente está utilizando o que o Excel nos fornece e o que é possível fazer dentro dele. Se tu estiver utilizando outro software ou estiver utilizando uma linguagem de programação como R, como Python, vão ter outras saídas que vão te permitir fazer outras análises, mas sempre baseada nas mesmas estatísticas. Só que, por exemplo, existe um teste de Durbin-Watson que o Excel não tem, que a gente vai ter que calcular. Em outros softwares que são mais específicos de estatística, isso já vem pronto para ti. Tem que ter bem noção. Existem outras formas, outras técnicas para fazer as mesmas verificações que a gente vai fazer aqui. O que a gente está fazendo aqui é o que o Excel nos permite. Tá bom? Então, primeiro, suposição de linearidade. A suposição de linearidade é linearidade entre quem? Entre cada um dos xis e o y. Então, no nosso caso aqui, quem que são os xis, né? x1 e x2. Poderia ter quantas variáveis a gente tivesse colocado no nosso modelo. O nosso modelo tem 2 variáveis. Então, a gente vai verificar a suposição de linearidade entre y e x1 e entre y e x2. Para isso,
a gente vai fazer o quê? Gráficos de dispersão, cada xi com y. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, numa célula qualquer, vou na aba Inserir, eu estou procurando para inserir um gráfico de dispersão, tá? Clico aqui em gráfico de dispersão, peço esse só de bolinhas, e aí ele abriu vazio. Aí eu clico com o botão direito do mouse e venho em Selecionar dados. E aqui eu vou colocar quem são os meus dados. Eu venho aqui em adicionar. Qual é o nome da minha série? Aqui eu vou colocar primeiro y, que é vendas, versus, vou colocar ali VS, preço. Então o X vai ser preço e vendas é o Y. Então o valor da série, valores de X da série. Agora eu vou lá, seleciono o valor de X da série. O meu XI primeiro, que é o X1, é o preço. Então eu seleciono aqui a coluna de preço. Ok. Depois eu venho em valores de Y da série. Vou apagar o que está ali e vou lá e vou pegar a minha coluna de quantidade vendida no mês. Selecionei. Pronto, está ali. Agora eu dou um OK. E aqui está o meu gráfico. Eu estou querendo verificar uma suposição de linearidade. Olha só o que aconteceu. Tá aqui o meu gráfico vendas versus preço, ou seja, do Y, a quantidade de vendas, versus um XI, que é o meu preço. Vou fazer a mesma coisa agora com a outra variável, que é as despesas com promoção para fazer a tal quantidade de vendas ali em cada loja. Então, de novo, vou clicar em uma célula qualquer, vou lá em Inserir, gráfico aqui em Gráficos de Dispersão, clico aqui, gráfico vazio, e aí eu vou, botão direito, selecionar dados, e aí eu venho adicionar, e nome da série agora vai ser vendas versus, eu vou botar promoção. Quem são os X? Agora os meus X, valores de X da série, são aqueles valores de despesas com promoção. Então eu vou lá na coluna de despesas com promoção, aqui, clico, seguro, arrasto, soltei, e valores de Y da série, Y é sempre as minhas vendas, né? Então, eu venho aqui na coluna de vendas e seleciono, clico e pronto, dou OK. E aí, OK de novo. E aí, deve ter aparecido aqui, tá aqui o meu gráfico, tá? Vou botar ele aqui para baixo. Olha, eu não sei para vocês, mas para mim não parece também muito linear. Eu consigo imaginar uma reta por aqui sim, mas tem bastante dispersão, né? Esses pontos vão ficar bem longinhos de uma reta que passa por aqui, como aqui também. Mas até aqui a gente verificou cada uma das variáveis em relação ao preço. Uma outra forma de verificar a linearidade é se a gente verificar os resíduos com relação aos previstos, os valores previstos de vendas, porque os resíduos dão conta tanto de promoção quanto de preço, porque os resíduos eles vêm da diferença entre o que a gente tinha como dado de vendas e aquilo que foi entregue como previsão do modelo. E a previsão do modelo considera tanto preço quanto promoção. Então, a gente vai aqui plotar um outro gráfico de dispersão que é de resíduos contra valores previstos do modelo. Então, vamos de novo aqui, inserir, gráfico de dispersão vazio. E o que a gente vai pegar para esse gráfico? A gente vai pegar a nossa coluna de resíduos e de valores previstos. Então, vem aqui, botão direito, selecionar dados, adicionar, nome da série. Vamos colocar resíduos versus vendas. Só que é venda prevista ou previsão, enfim. Valores de X da série. Valores de X, os X são as vendas previstas, tá? Os valores previstos ou valores ajustados, que alguns chamam, são aqueles que eles vão ficar no eixo X. Então, eu venho aqui nos valores previstos, seleciono. E para Y vão ser os resíduos. Então, eu venho aqui na coluna de resíduos, seleciono, pronto, dou OK. E agora a gente vai, OK de novo, está aqui o nosso gráfico, e a gente vai avaliar esse gráfico. Vocês prestem atenção na dispersão desses dados em torno desse zero aqui, ó, dessa linha horizontal. Vejam que não tem padrão, ele não está pequeno e depois cresce, eles estão aleatoriamente distribuídos em torno dessa linha zero aqui, que seria um padrão, né? Por exemplo, aqui eles estarem muito juntinhos e depois ir abrindo, formando um V aqui, ou ao contrário, eles estarem aqui muito juntinhos e depois ir abrindo isso. Além da gente avaliar a linearidade, a gente poderia avaliar a igualdade das variâncias. Então, aqui não, é aleatório. Então, a gente pode, com isso, com o gráfico de resíduos versus vendas previstas,
que são os valores previstos, os valores ajustados, a gente pode assumir que sim, esse pressuposto está sendo atendido, porque a distribuição dos resíduos, que consideram as duas variáveis que a gente colocou, ele é uma distribuição aleatória em torno dessa linha horizontal zero aqui. Então, a gente vai considerar que sim, que foi atendida a suposição de linearidade, apesar de quando a gente plotou cada uma das variáveis em relação a vendas, né, que é o nosso y, a relação linear não ficou tão escancarada assim, né? Mas como aqui a gente não vê nos resíduos algum padrão, é uma distribuição aleatória em torno dessa linha horizontal, a gente aceita que esteja atendida a suposição de linearidade. Então, como ficaria a nossa avaliação desse item? Então, a linearidade, apesar das relações individuais entre a variável dependente, quantidade vendida, e cada variável independente, preço e despesas com promoções, não parecerem perfeitamente lineares, o gráfico de resíduos versus valores previstos indica que o modelo de regressão linear múltipla captura bem a relação linear combinada. Isso sugere que a suposição de linearidade do modelo é atendida. Como que capta bem? Como é que eu sei? Porque os resíduos estão distribuídos aleatoriamente em torno do zero. Se isso acontecer, eu posso supor que a linearidade está sendo atendida. Então, agora a gente vai para o segundo pressuposto. Suposição de independência. Como que a gente vai testar isso? Aqui no Excel, a gente tem condições de calcular, usando as habilidades de cálculo do Excel e não uma fórmula pronta, o D de W. Watson. Esse D de W. Watson, ele tem um padrão, e ele nos diz que a estatística D varia de 0 a 4. Se o D for próximo de 2, sugere-se que não há uma autocorrelação. O que é essa independência? A independência entre os resíduos, um resíduo com o outro, um resíduo com o próximo. Então, tem que existir, a suposição da regressão é que existe uma independência entre esses resíduos. Que resíduos? Esses resíduos aqui que foram calculados aqui para gente. Então, esses resíduos não pode ter uma relação um com o outro. Esse aqui com o próximo e esse aqui com o próximo, por exemplo. Então, quando o D é aproximadamente 2, não há autocorrelação, relação entre os resíduos. Se o D for menor que 2, sugere uma autocorrelação positiva, e se o D for maior do que 2, sugere uma autocorrelação negativa. Então, o que a gente espera? Não é que dê 2 exatamente, mas que dê algo próximo de 2, porque se for próximo de 2, a gente vai poder aceitar a suposição de independência como atendida. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer essa conta aqui. Então, nós vamos pegar essa coluna dos resíduos, tá? Vou copiar ela daqui. É daqui e colar aqui do ladinho. Ctrl V. Agora, a gente vai fazer cada uma dessas contas. Olha o que eu tenho para fazer aqui. Vejam que a fórmula é o somatório da diferença entre um resíduo e chapéu T é um resíduo e o anterior a ele, porque T-1, ó, T-1. Então, é o resíduo anterior, só que esses termos elevados ao quadrado. Então, eu vou somar depois de ter feito a diferença elevado ao quadrado para cada par de resíduos. Aqui embaixo, o que eu tenho? Eu tenho o somatório dos resíduos puros, cada um dos resíduos elevados ao quadrado. Então, a gente tem que ter uma coluninha para cada uma dessas contas aqui. Vai ser rápido, ó. Então, T menos 1, que é essa partezinha de dentro aqui, só o de dentro. O que é isso? É um resíduo menos o anterior. T-1 é o anterior. T é o resíduo que eu estou considerando, T-1 é o resíduo anterior. Então, esse aqui, ó, ele não tem anterior. Então, eu vou começar no segundo. Então, eu coloco igual a esse resíduo menos o anterior a ele, que é o de cima. Clico aqui. Pronto. Aí eu venho aqui no cantinho da célula, dou 2 cliques e o Excel faz essa subtração aí de cada termo com o anterior até embaixo. Beleza. Ok. Mas o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que elevar ao quadrado. Então, agora eu vou pegar esse termo aqui, vou copiar aqui para o lado, só que eu vou ter que elevar cada dessas subtrações aí que eu fiz ao quadrado. Então, eleva na 2. Bom, aqui não tem nada, eu começo por aqui. Então, é igual a isso elevado ao quadrado. Dou Enter aqui e também vou copiar para baixo. Ponto. Ele fez para todos. E o que mais que eu preciso? Eu preciso de cada resíduo elevado ao quadrado. Então, eu venho aqui nessa coluna. Nessa coluna, eu vou colocar o resíduo elevado na 2.
Beleza. Como é o resíduo puro, é o ET, né, na 2, eu vou começar pelo primeiro, porque eu tenho um primeiro resíduo aqui. Então, é igual a esse resíduo elevado na 2. E aí, ele já fez o quadrado, eu vou só clicar aqui para ele fazer para todos. Vai pegar cada um desses e levar ao quadrado. Beleza, fez ali. Agora, vamos para a nossa conta. Olha o que a gente precisa fazer na conta. A gente precisa de somatório do termo ET menos ET menos 1 ao quadrado. Então, qual é a coluna que a gente tem que ter o somatório? A gente tem que ter o somatório dessa coluna aqui. Então, deixa eu botar ela aqui destacada. Eu preciso disso aqui, o somatório disso. O que é o somatório disso? Seleciono isso aqui tudo, vou lá e clico aqui em somatório, na edição, somatório e pronto. Aqui embaixo tá a soma, vou colocar aqui destacado. Beleza. O que mais que eu preciso na minha fórmula? Preciso do E ao quadrado somatório também, de todos os resíduos ao quadrado. Então, eu vou lá na coluna de resíduos, essa aqui, e vou pegar todos e vou colocar lá embaixo também o somatório. Beleza? Ele soma aqui para mim, tá aqui. Bom, o que é o Durbin-Watson? D de Durbin-Watson vai ser quando eu pego esse somatório das diferenças entre o resíduo e o seu anterior elevados ao quadrado, somatório disso, dividido pelo somatório de cada resíduo ao quadrado. Então, vai ser essa coluna aqui, né? Esse valor aqui que é o somatório, dividido por esse. Então, põe o sinal de igual para o Excel fazer essa conta. É esse aqui dividido por esse. Então, tá aí, Durbin-Watson deu, D de Durbin-Watson deu 2,28. Olha, próximo de 2. Então, vamos lá. Eu tenho um D que é igual a 2,28. Eu vou entender que isso é um valor muito próximo de 2, só que é maior que 2, né? 2 e alguma coisa. Então, cai aqui nessa última hipótese aqui. Se o D for maior que 2, sugere uma autocorrelação negativa. Sim, mas é muito próximo de 2. Então, se o D for aproximadamente 2, não há autocorrelação. Eu vou assumir que essa diferença aqui em relação a 2 é muito pouca, porque varia de 0 a 4 de Durbin-Watson. E eu estou com 2,28. Então, eu vou assumir que, apesar de indicar alguma autocorrelação negativa, porque é um pouquinho maior que 2, é um valor muito próximo de 2. Então, eu vou assumir que a suposição de independência dos resíduos está atendida. Então, como que eu escreveria isso? Como o valor da estatística D é igual a 2,22 está pouco acima de 2, ela indica uma leve tendência para a autocorrelação negativa, mas não é forte o suficiente para ser considerada uma violação significativa da independência dos resíduos. Aqui também cabe uma observação. Os nossos dados, eles foram coletados como em cada uma das lojas, a quantidade vendida, preço e despesas. Não tem uma ordem cronológica nesses dados, não tem uma sequência, todos eles foram coletados num mesmo mês. Então, quando a gente trata aqui dos nossos resíduos, essa independência, ela não tem nenhuma preocupação com cronologia. E essa leve tendência de autocorrelação negativa significaria que os resíduos se autocorrelacionariam, ora subindo, ora descendo, um seguido do outro, mas essa não é uma preocupação porque não existe uma cronologia nos nossos dados, eles foram coletados todos ao mesmo tempo. Então, eu vou deixar aqui uma observação para vocês, que seria: se os dados tivessem sido coletados em ordem cronológica ou uma outra forma de sequência, poderíamos plotar um gráfico de resíduos versus ordem dos dados, ordem que nós não temos no nosso caso, tá? Para verificar se haveria padrão de alternância sistemática, altos e baixos sucessivos, e isso poderia indicar uma autocorrelação negativa, mas a gente não precisa se preocupar com isso. Não precisa plotar esse gráfico, porque a gente não tem essa ordem nos dados. Se nós tivéssemos, seria recomendável, para verificar a suposição de independência, que a gente plotasse esse gráfico de resíduo versus a ordem dos dados. Então, atendemos a suposição de linearidade, atendemos a suposição de independência, agora a gente vai verificar a suposição de igualdade das variâncias,
que é chamada também de homocedasticidade. Como que a gente faz isso, tá? A gente pega o gráfico de resíduo versus previstos e avalia. A suposição de homocedasticidade é quando os resíduos estão distribuídos aleatoriamente. Resíduos, valores previstos no eixo X. O que seria uma violação? É quando tem algum padrão. Eu falei para vocês antes, quando a gente estava avaliando a linearidade, pelo mesmo gráfico a gente vai fazer essa avaliação aqui da homocedasticidade. Vejam que aqui, ó, no início, as dispersões são muito grandes dos resíduos e à medida que vai indo para o meio diminui e depois aumenta de novo. Isso não é aleatoriedade, tem um certo padrão. Aqui, ó, eu tenho meio que um V invertido, então eu tenho bastante variância aqui e ela vai diminuindo, diminuindo até que aqui a variância é pequena. Então, isso aqui é um padrão não aleatório, isso aqui também é um padrão não aleatório e a gente chama de heterocedasticidade. Heterocedasticidade é uma violação da suposição das igualdades das variâncias, dos resíduos. Então, homocedasticidade é o que a gente espera. Vamos pegar o gráfico? Só para eu botar aqui do lado, a gente já fez esse gráfico, então eu venho aqui, ó, copio ele daqui, vou colocar ele aqui do lado para a gente verificar. Tá aqui. Então, o nosso gráfico de resíduos versus vendas previstas, ou o nosso Y previstos, ele não apresenta algum tipo de padrão de aumentar ou diminuir para algum lado, ou mesmo que fosse esse que aumenta, tá aqui grande, diminui, depois fica aqui pequenininho. Aqui parece aleatório, né? Se fosse só esse pedacinho, e depois aumenta de novo. Ele não tem esse padrão V, né, em que as variâncias aqui são grandes, aí depois vão diminuindo. Isso aqui é tudo de resíduo, resíduo quanto valor previsto. Então, a gente pode supor que a igualdade das variâncias também está sendo atendida. A gente percebe homocedasticidade dos resíduos no nosso conjunto de dados. E agora a gente vai verificar a nossa suposição de normalidade. Qual é o padrão? Se a gente plotar uma forma, que é a que o Excel nos oferece, uma forma é plotar o gráfico de quantis teóricos ou percentis e os valores ordenados. Se esses valores, os pontinhos do nosso gráfico, ficarem sobre uma reta ou muito proximamente dessa reta, então a gente vai entender que a suposição de normalidade dos resíduos foi atendida. Então, esse aqui seria um gráfico que atende dentro da normalidade. Esse gráfico aqui, ele está se distanciando, veja, dessa linha vermelha. E aí, ele está fazendo aqui uma curva. Quanto mais em volta dessa reta for o gráfico curvado, se distanciando, menos ele vai ser um gráfico que apresenta normalidade. Ele vai ser um gráfico que viola o pressuposto da normalidade. Esse gráfico está pronto no Excel. A gente pediu para plotar ele quando fez a regressão. Ele está aqui, ó, este gráfico. Plotagem de probabilidade normal. Deixa eu aumentar ele aqui. Então, esse gráfico de probabilidade normal, vocês vejam que se a gente passar uma reta por aqui, ele é o percentil da amostra teórica pela quantidade vendida no mês. Então, ele é o gráfico que a gente estava comparando lá embaixo. Deixa eu copiar ele daqui e colar lá embaixo. Então, comparando ele com um gráfico que apresenta normalidade, ele não tem a linha vermelha, porque o Excel não apresenta a linha vermelha, isso aqui é um gráfico feito em Python, mas é o mesmo tipo de gráfico. E aí a gente pensa, imagina uma linha por aqui, vê que esse gráfico ele não é exatamente sobre a reta, este aqui ele está mais um pouco sobre a reta, mas quando se distancia de uma reta que a gente coloca aqui, se distancia pouco. Então, esse gráfico aqui a gente pode aceitar que ele tenha presença da normalidade dos resíduos. Essa é uma das formas da gente verificar visualmente a normalidade, a suposição de normalidade. Para cada uma dessas suposições, existem testes, existem gráficos diferentes que a gente pode fazer, mais de um teste às vezes para a mesma suposição, mas o que nós fizemos aqui foi com o que o Excel nos oferece de possibilidade, sem ir para outro software. Eu te aconselho que agora tu veja outros vídeos, eu tenho uma playlist aqui sobre correlação e regressão linear, mas mantenha um material escrito com um
um passo a passo de como fazer uma análise de regressão, em que tu analise a correlação, analise a capacidade explicativa pelo R², monte a equação de regressão e use ela para fazer previsões se os pressupostos da regressão forem atendidos e se as estatísticas F de significação no Excel e valor P indicarem que o modelo é significativo, que tanto o modelo como um todo, quanto cada um dos coeficientes tem significância estatística. Assim, tu vai estar fazendo uma análise que vai estar mais embasada teoricamente. Isso vai te dar uma maior confiabilidade no modelo de regressão para fazer a previsão que tu precisa. É isso então, até mais, abração!